pessoal, sejam bem-vindos a mais um tempo com Deus. Vamos começar esse momento louvando ao Senhor, agradecendo ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos vocês. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um tempo com Deus. E hoje quem vai trazer a palavra pra gente é a Lé. Vou estar chamando ela aqui. Oi, Dá! Oi, Lé, boa noite. Tudo bem? Tô bem, querida. E você? Tudo bem, graças a Deus. Seja Boa noite, gente. Seja bem-vinda a mais um tempo com Deus aí. Primeira vez que você vai participar Amém. comigo, tá? Que Deus te abençoe. Eu que agradeço por essa oportunidade. Por nada, que Deus te abençoe. Que Ele possa te usar para trazer uma palavra para todos nós essa noite, tá? Fica à vontade, né? Primeiro eu quero iniciar orando, né? Para que Deus possa falar aos nossos corações, para que essa palavra ela possa ser uma semente e possa gerar um fruto dentro de nós. Amém. Senhor, eu oro a Ti, Pai, por esse momento. Eu oro a Ti, Pai, pela palavra que será transmitida. O Senhor, Pai, já havia preparado este dia, esse momento. O Senhor já havia preparado uma palavra
Deus, eu sou apenas um canal do Senhor. Eu sou apenas uma emissora daquilo que os céus desejam revelar aos nossos corações nessa noite. Então, no nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante da sua dependência, porque nada do que eu disser ou do que eu falar agora vem de mim, mas vem do seu Espírito Santo. Deus, eu não sei como falar, mas o teu Espírito Santo me dá discernimento e me conduz, me dirige nessa noite em como falar. Então, Pai, que a sua palavra, Pai, revelada, possa, Deus, em nome de Jesus, penetrar as nossas almas e gerar algo novo dentro de nós, que possa transformar as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Então, Dá, quando eu recebi o seu convite para estar trazendo essa palavra, eu logo fiquei assim, né? Falei assim, Senhor, o que eu vou falar? Por quê? Eu não sou uma pregadora, gente. Meu negócio é ministrar louvor. Mas o Senhor tem me chamado para a palavra. E eu não tenho recuado, eu não tenho recuado. E eu peguei a Bíblia, comecei a ler. E aí, essa semana, o Senhor ministrou meu coração sobre servir. Sobre o serviço do reino. Então, quem estiver em casa com a sua Bíblia, eu te convido a abrir em João 13. João 13. E aí a gente vai começar. Eu não vou ler o texto todo, mas a gente vai passear pelo texto. Amém, gente? Amém. Então, João 13, João começa narrando sobre o gesto de Jesus em lavar os pés de seus discípulos. Isso aconteceu um pouco antes da festa da Páscoa. E o que eu acho mais bonito na narrativa de João é que ele inicia falando sobre o amor de Deus. Ele inicia dizendo, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E isso me chamou muita atenção, porque João é considerado o discípulo do amor. Então eu vejo João como aquele discípulo detalhista, ele gosta de escrever os detalhes. E o que eu achei mais interessante é que ele já começa a abordar o texto sobre o amor de Deus. Olha para você ver que lindo, ele diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa é a demonstração do amor de Deus por nós. Um amor que ultrapassa os limites, um amor que vai além da nossa capacidade humana de entendimento. Amém. É um amor que não poupou sequer a sua vida, mas entregou a sua vida em favor de nós. E a Bíblia diz então que naquele dia eles estavam reunidos em um jantar, né? E outra coisa que me chama a atenção também é que Jesus, ele valoriza a comunhão com os irmãos. Por que ele valoriza a comunhão? Porque a comunhão ela é fortalecedora. Ela nos encoraja a prosseguir. Quando nós temos pessoas que caminham conosco, é mais difícil a gente desistir no meio da caminhada. Ou seja, Jesus, em todo o seu período aqui na Terra, ele sempre valorizou a caminhada em conjunto, a caminhada com os irmãos, a comunhão com os irmãos, né? E Paulo também diz assim em Romanos 12:10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Ou seja, a base com os irmãos, ela é a base de sustentação para o nosso caminhar, sabe? Então, quando a gente se dispõe, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de provação, mesmo a gente se esvaziando de nós mesmos para servir os outros, nós estamos cumprindo o ídolo de Jesus, nós estamos cumprindo aquilo que ele nos ordenou, que é amar uns aos outros como ele nos amou. Amém. E voltando aqui no texto, aí a Bíblia diz que eles estavam em um jantar, e Jesus então ele se levanta da mesa, tira a sua capa e coloca uma toalha em volta da cintura. Logo em seguida, Jesus ele
derrama a água sobre uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Ou seja, o que eu acho mais interessante nesse versículo é que nessa hora Jesus começa a ensinar os seus discípulos sobre o serviço do reino. Olha para você ver, a bacia já estava lá, todos os utensílios que ele precisava já estavam ali. O que Jesus nos ensina? Que tudo que nós precisamos, todos os recursos que nós precisamos, já está diante de nós. Ele já nos deu. Jesus já nos capacitou. Se nós temos o dom para cantar, então que a gente cante. Se nós temos o dom para pregar, então que a gente pregue. Se temos o dom de sermos acolhedoras, então que nós possamos acolher. Os recursos já estão diante de nós, sabe? Então Jesus ele faz isso. A bacia estava lá, a toalha estava lá, a água estava lá. A água, nesse contexto, ela significa purificação. Jesus vai começar a lavar os pés dos seus discípulos, purificando os seus pés na caminhada. E ali, Jesus então começa a lavar os pés dos seus discípulos. E então Pedro, vendo essa cena, né? Eu imagino Pedro falando assim, meu Deus, o que Jesus está arrumando? Jesus só sabe aprontar para o meu lado. Então Pedro olha para Jesus. Então Pedro olha para Jesus e fala com Jesus assim, Senhor, eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. De maneira alguma, o Senhor não vai fazer isso. Porque aos olhos de Pedro, Jesus era um líder. Jesus era o seu mestre. Então, aquilo para Pedro era inadmissível. Um líder, um mestre, lavar os seus pés. Porque no contexto histórico, se você for estudar, isso era um papel apenas para os escravos. Apenas para pessoas que estavam em uma posição mais baixa, por exemplo, para os servos. Então, Pedro pensou assim, Jesus é o nosso líder, o nosso Senhor, ele vai se colocar nessa posição de servo, ele vai lavar os meus pés que estão imundos. Porque naquela época também eles andavam muito a pé, então os pés deles viviam sujos de poeira. E então, o que essa narrativa de Pedro simboliza? Simboliza a voz da religiosidade. Muitas vezes a gente pensa assim, vamos supor, eu sou um pastor, eu sou um ministro de louvor, então eu não vou servir na recepção da igreja porque eu fui chamado para ministrar, eu fui chamado para pregar a palavra. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós somos chamados para servir mutuamente, seja no que for, sabe? E o que eu mais acho interessante é que Jesus ele demonstra ser humilde, sabe? E é uma das coisas que nós mais precisamos ter nos dias de hoje, é sermos humildes. Não importa, por exemplo, se eu sou um ministro, não importa se eu sou um pastor, não importa se eu sou um obreiro, não importa se eu sou um diácono. Jesus nos chamou para uma mesma missão, que é servir aos outros, sabe? E servir com amor. O serviço do reino, ele precisa ser produzido com amor. A Bíblia diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens, se eu não tivesse amor, nada serei. Ou seja, o serviço do reino, ele tem que ser feito com amor, sabe, com dedicação, abrindo mão das nossas próprias vontades. Jesus, sendo filho de Deus, ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de homem para servir e não para ser servido. Eu falo que para lavar ele que era perfeito, lavando o pé daqueles que tinham pecados, né? Exatamente. E assim, o que eu mais acho interessante é que, tipo assim, Jesus em todo tempo, em toda a sua jornada aqui na Terra, ele só serviu.
entende? Ele em todo tempo estava preocupado. Ele era um Deus que se compadecia das dores dos outros. E em todo tempo, na sua caminhada com seus discípulos, o que ele queria transmitir era isso. Olhe, ame uns aos outros. Não é assim, não é olho por olho, dente por dente. Se o seu irmão te ofender, se cale. Se o seu irmão te bater do lado da sua face, oferece a outra. Então, todo tempo, Jesus está nos ensinando o quê? A nos esvaziar de nós mesmos, a assumir a forma de servos, sabe? Deixa eu continuar aqui, porque eu falo tanto que às vezes eu até me embolo, sabe? Então, assim, quando eu li esse texto, eu me emocionei muito, porque a pessoa que a gente mais deve se inspirar na face da terra é Jesus, sabe? A gente não está aqui para construir um sucesso pessoal, sabe? Muitas vezes a gente quer mais o eu, a gente quer o venha a nós, mas a Bíblia diz que quando Jesus foi ensinar os seus discípulos como eles deviam orar, eles deviam dizer ao Senhor, venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade. Não para que a gente construísse, para que a gente construísse uma plataforma, sabe? Para que a gente se alimentasse do nosso ego, mas para que a gente propagasse as verdades do reino de Deus. Porque a natureza, as pessoas, elas estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E quando Jesus ele se dispõe a lavar os pés dos discípulos, quando ele tem esse gesto de lavar os pés dos discípulos, ele está preparando os seus discípulos para a caminhada. Ele sabia que a caminhada não ia ser fácil. Ele sabia que os seus discípulos iriam enfrentar todo tipo de perseguição. Mas ali, Jesus está ensinando os seus discípulos ao quê? A preparar a caminhada. Olha, a caminhada não vai ser fácil. Para isso, vocês vão precisar viver em santidade. Porque lavar os pés simboliza o quê? Simboliza a caminhada. Sabe? Então, Jesus está ensinando os seus discípulos. Purifiquem-se dos seus pecados. A caminhada vai ser longa, a caminhada vai ser árdua, vocês passarão por caminhos difíceis, mas mesmo assim, prefiram dar honra aos outros, prefiram amar aos outros, sabe? E isso na igreja é uma das coisas que mais precisa ser pregada. Porque o evangelho de Deus hoje está se tornando um evangelho de ganhar e não de perder. Sabe? E o que Jesus nos ensina é que o evangelho é um evangelho de perda para ganhar. Sim. Então, para você ganhar no reino de Deus, você precisa perder, você precisa renunciar, você precisa abrir mão das suas vontades. Sim. Sabe? Como eu disse aqui, não é um ganho pessoal. Viver a vida em Cristo não é para você fazer seu nome, não é para você se tornar um artista, sabe? Mas para você se tornar um servo. A Bíblia diz, se você quiser ser maior, você tem que se colocar como menor. Você tem que ser servo. Sabe? E é isso que eu queria trazer hoje, sabe? Amém. Jesus, ele quebra os paradigmas da religião. A religião impõe que o líder é maior que o servo. É claro que, quando Jesus diz isso, que o servo não é maior que o seu Senhor, ele está dizendo que nós devemos seguir e imitar o exemplo que ele nos deu, de servir uns aos outros, sabe? Mas todos nós estamos no mesmo barco, todos nós temos uma mesma convocação, que é amar uns aos outros, servir o reino de Deus, sabe? Se dedicar uns aos outros, discipular, fazer discípulos, sabe? Isso é que move. Como prioridade, né, Lê? Primeira prioridade na vida da gente. E servir assim, de todo o coração, sem pensar assim, eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Vou fazer aquilo porque Deus vai me dar isso. Servir de coração, sem
pensar no que Ele vai te dar, né? Quais são as bênçãos que vão vir na sua vida, sem pensar. É claro que Jesus nos abençoa, Jesus gosta de nos dar o melhor, mas muita gente começa a servir pensando assim, eu vou fazer isso que Deus vai me dar isso. Aí eu vou fazer isso que Deus vai me dar um carro. Então, servir de todo o coração, sem pensar em ganhar com aquilo, né? Amar o próximo, ajudar o próximo, ajudar um que está passando fome. Talvez você não tenha condição de ajudar, mas você pode fazer uma campanha no Instagram, na rede social, pedir ajuda, né? E servir, ajudar mesmo o próximo e levar a palavra. Né? Igual nós estamos aqui agora, nós estamos servindo, nós estamos, né, trazendo a palavra para as pessoas. É isso que a gente precisa. Principalmente nas redes sociais, né? Tá trazendo a palavra de Deus às pessoas, tá servindo a Deus e fazendo aquilo que Ele fez a vida toda, né? Ele nos ensinou a palavra, deixou a Bíblia aqui pra gente. Então, a gente passar aquilo para outras pessoas Exatamente. conhecerem. Porque o reino de Deus não é uma troca de favor, sabe? É quando a gente serve a igreja, quando a gente serve os nossos irmãos, a gente não pode pensar que isso é uma responsabilidade, que isso é um peso para nós. É claro que a gente tem que levar o reino de Deus a sério, não tratar as coisas de Deus com desleixo. Mas quando a gente passa a ver como um peso, como uma responsabilidade, já não é mais amor, já não é um serviço de amor. Se torna uma obrigação, entende? Então, tipo assim, Jesus não nos chamou para que a gente se sinta obrigados a servir, mas para que a gente sirva voluntariamente. E muitas vezes a gente pensa que o servir está ligado apenas a uma congregação, a igreja, mas não. A gente pode servir os nossos irmãos no nosso trabalho, no supermercado, sabe? É dentro de casa, na nossa família. Porque o reino de Deus, ele não se limita a 4 paredes, sabe? O reino de Deus não se limita a 4 paredes. Então, Jesus, ele nos constituiu embaixadores do seu reino, sacerdotes, representantes do seu reino nessa terra, sabe? Para que a gente possa zelar uns pelos outros. Então, não se limita a apenas um lugar, um espaço, sabe? Porque o reino de Deus, ele abrange toda a humanidade. Então, o desejo do Senhor não é que se crie elites espirituais, sabe? Mas para que a gente não lance essa responsabilidade apenas para os líderes. Nós, como filhos de Deus, como conhecedores da palavra, todos nós temos a liberdade de ir lançar uma palavra, levar um versículo, sabe? E às vezes a gente pensa assim, mas eu não sou capacitado para isso, eu não sei falar bem, eu não canto bonito como aquela menina, não importa, sabe? Jesus não está preocupado com uma performance, Jesus está preocupado com que a palavra dele seja propagada aos 4 cantos da terra. Verdade. E quando a gente, né, tem um chamado assim, a gente fala por mim, a gente mesmo às vezes coloca mil dificuldades. O Senhor, mas eu não sei falar. Oh, meu Deus, eu tenho vergonha. E se eu falar errado? Né? E a gente tem que orar por isso, porque isso pode ser até uma vozinha do inimigo para te impedir de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então a gente tem que pegar muito com Deus, orar muito. E, como se diz, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Né? Então, a gente dando o primeiro passo, deixa que Ele faça a obra dele, Ele faz o resto. A gente tem que estar disposto a fazer, né, Lê? Pode falar. E uma coisa, que eu tenho aprendido assim na minha caminhada com Deus é não desistir, sabe? Sim. Porque as críticas vão vir pessoas para frustrar os seus sonhos. Muitas vezes a gente vai se sentir incapaz, porque o intento das trevas é gerar em nós uma inércia espiritual. Fazer com que a gente se sinta inútil no reino, sabe? Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. A gente tem que ter essa convicção no nosso coração. Se nós somos chamados para levar o evangelho, para cumprir o ID de Jesus,
nós temos que ter a certeza de que Jesus já nos capacitou para isso. Sim. Sabe? Às vezes com um abraço, às vezes com um bom dia, às vezes com gratidão, às vezes com um obrigado. Você leva a palavra de Deus. Porque mais do que palavras, você vai evangelizar através da sua vida, através das suas atitudes. Os discípulos de Jesus aprenderam com Jesus a serem imitadores dele, não apenas com as palavras que ele dizia ou com as parábolas que ele ensinava, mas com a sua atitude, com o jeito de ser, sabe? Então, assim, a gente tem que destruir essas mentiras, sabe? Que Satanás às vezes lança na nossa mente, de que a gente não vai conseguir dar conta, porque todos nós somos chamados e capacitados para levar a palavra de Deus. E cada um com seu jeito, cada um com a sua identidade, sabe? Isso não nos diferencia diante de Deus. Verdade. Ai, aqui, eu tô rindo de mim, sabe por quê? Olha aqui. Eu preparei um monte de coisa, olha o caderno. Aqui, eu também preparo, escrevo tudo, e na hora que eu falo, sempre a gente prepara, mas a gente fala aquilo que o Espírito Santo, né, nos conduz. Mas é isso, Lé. Servir ao Senhor com gratidão no coração, né? Com alegria. Às vezes, uma simples frase assim, Jesus te ama, já muda o dia da pessoa. Né? Teve um dia que eu estava trabalhando e entrou uma moça na minha sala, querendo conversar comigo, e ela me falou que ela queria suicidar. Ela já tinha tentado uma vez, e na hora eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar para essa moça? Me dê sabedoria. E eu comecei a falar com ela, eu falei poucas coisas, falei com ela assim, poucos, mas o básico, que ela saiu da minha sala e foi para casa dela, sabe? Eu falei com ela assim, ô moço, não fala isso não, Jesus te ama, ele deu a vida por você e só ele é capaz de tirar. Você vai desobedecer seu pai? E comecei a falar com ela coisas simples. Perguntei para ela se ela tinha costume de ler a Bíblia, se ela tinha costume de tocar, de ouvir louvores, cantar. E dei para ela conselho para começar a fazer isso. Quando a gente começa a cantar, louvar, os espíritos maus a gente vai libertando. Não que a gente liberte de uma vez, mas toda vez que vir essa vontade, a gente começar a orar, começar a ler a palavra e começar a ouvir louvores, aquela vontade vai passando e Deus vai ministrando no nosso coração. E assim, uma simples palavra que eu falei com ela, sabe? E ela foi para casa e eu dei conselho para ela na igreja, se fortalecer espiritualmente e tal. E conversei com ela muito e ela foi para casa e graças a Deus está bem. Então, assim, é um simples conselho, uma simples palavra. Às vezes a gente chega no serviço da gente e tem alguém ali chateado, triste, você não precisa nem saber o motivo. Você chega e fala assim, olha, não sei o que está passando, mas eu posso orar com você? Uma oração muda o dia da pessoa. Talvez, eu não sei nem falar nada com ela e tal, eu tenho vergonha. Peça para você fazer uma oração. Você faz uma oração ali, às vezes você ora o Pai Nosso mesmo, que está na palavra, talvez não sei orar ainda e tal, ora o Pai Nosso, isso já vai aliviar muito a pessoa. Uma oração muda tudo na vida da pessoa. Então tá orando, tá buscando, igual todo dia antes de eu entrar na live, eu oro, meu Deus, abençoa cada um que vai estar ali, abençoa quem vai estar falando. Então assim, que essa mensagem chegue no coração do máximo de pessoas que o Senhor quiser que esteja ouvindo. Então servir, né, assim, sem olhar que a gente é incapaz. Pelo contrário, não, Deus me chamou. Quem me escolheu, eu sempre falo, quem me escolheu me garante. Não é isso? Exatamente. Exatamente. E não permitir assim, se não deu certo hoje, amanhã continua tentando e não desistir. Porque existem pessoas que precisam de nós, sabe? Infelizmente, a gente está num ápice muito grande de pessoas que estão em depressão, e pessoas que estão em um alto nível de ansiedade, sabe? Peraí, só um minutinho. Então, tipo assim, se não for a gente, quem será? Se não for a gente, a pessoa para ir levar a palavra para aquela pessoa, quem será? Eu digo por mim, Deus
já me cobrou, assim, o sangue de tantas pessoas por ter negligenciado a palavra de Deus que já está dentro de mim, sabe? Eu me lembro uma vez, eu estava muito triste, eu não me lembro aonde que eu estava indo, mas eu lembro que eu passei na porta da casa de uma senhora e ela só olhou para mim e falou comigo assim: Bom dia, moça. Mas o bom dia dela foi com tanto entusiasmo, sabe? E naquele momento eu senti que foi Deus que colocou aquela senhora na porta da casa dela para me dar aquele bom dia. Sim. E aí, naquele instante, eu já me senti amada por Deus, sabe? Então, assim, a gente não deve olhar os nossos fracassos, sabe? Todos os dias o Senhor, Ele tem forjado o nosso caráter. Todos os dias nós estamos passando por um processo de construção, sabe? Mas o que a gente não pode deixar é que o que hoje não deu certo, que amanhã não nos impeça de levar a palavra de Deus. Sim. Entende? A gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com um mundo de pessoas que carregam um sentimento de orfandade muito grande, com pessoas que carregam um sentimento de rejeição muito grande. Então, se a igreja do Senhor não se unir para amar essas vidas, para acolher essas vidas, quem se unirá? Entende? Então, assim, eu acho que mais do que nunca a igreja do Senhor, ela deve tomar uma atitude, sabe? De amar, de servir, de não se preocupar com ganho pessoal, porque o reino de Deus não é sobre ganhos, sabe? É sobre esforço, é sobre colocar a mão na massa, sabe? E a igreja somos nós, né, Léa? A igreja somos nós. Isso não está limitado apenas para o pastor, para o diácono, para o obreiro. Nós somos as ferramentas, nós somos emissores da palavra do Senhor. Sim. Isso mesmo. Vamos orar? Você quer orar ou você quer que eu ore? Pode orar, finalizando? Ô, gente, muito obrigada a todos que ficaram aqui conosco. Que tudo aquilo que nós falamos possa entrar no coração de vocês. E tudo aquilo que nós não falamos, que o Espírito Santo continue ministrando dentro do coração de cada um. Letícia, muito obrigada pela tua presença aqui, Eu por essa agradeço palavra. pelo convite. Eu tenho um carinho especial por você. Te falei isso outro dia, está aqui no meu coração. Amo sua vida, querida. Também amo sua vida. Que Deus te abençoe, te guarda, que Ele continue te usando. Se Ele está te chamando para pregar, então vamos pregar. Então vamos fazer Amém? Pode orar. Amém. Então vamos orar então, gente. Aonde você estiver aí na sua casa, que você possa fechar os seus olhos. Talvez hoje o seu dia não foi tão legal, não foi como você esperava. Mas em todo tempo o Senhor é nosso amparo, o Senhor é nosso porto seguro. Amém. O Senhor é aquele que nos sustenta e firma os nossos pés sobre uma rocha. Amém. Então, feche os seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Deus, eu te agradeço, Pai, por esse dia. Agradeço ao Senhor por essa noite, agradeço ao Senhor por esse tempo, por essa live. Senhor, tudo que nós falamos aqui não vem de nós, vem do Senhor. Então eu oro ao Senhor, Deus, pedindo ao Senhor que essas palavras que ecoaram do coração do Senhor, que elas possam penetrar no coração dos meus irmãos, das pessoas, dos ouvintes que estiveram, Senhor, presentes aqui nessa live. E eu oro ao Senhor, Deus, pedindo também, Pai, para que nós não possamos desistir do chamado que o Senhor nos confiou, do chamado que o Senhor nos entregou. Muitas vezes, Pai, as trevas tentam nos calar, tentam nos paralisar, mas o Senhor não nos deu um espírito de medo para que possamos novamente temer. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. Que da mesma forma, Pai, como aquele dia Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ali, Pai, purificando os seus pés para uma nova caminhada. Naquele mesmo dia, Pai, como o Senhor os ensinou, como eles deviam pregar o Evangelho, nos ensine também, Deus. Porque não sabemos como orar,
como pregar, como falar. Mas tudo isso aprendemos com o Senhor. E é por isso, Pai, que nos colocamos diante da dependência do Senhor, nos esvaziamos de nós mesmos. Não, Pai, queremos ganhar, Pai, não queremos estar no reino de Deus para que possamos obter, Pai, bens materiais ou para que possamos obter riquezas nessa terra. Mas nós queremos cumprir o nosso ID, queremos cumprir a nossa missão, queremos, Deus, em nome de Jesus, levar o seu amor, a sua palavra aos corações, e que, Deus, que a nossa voz ecoe, Pai, sobre os 4 cantos dessa terra. E enquanto tiver força em nós, Pai, possamos falar daquilo que temos aprendido contigo. No nome de Jesus, nos capacite, Pai, para que quanto mais o Senhor nos delegar, nos chamar, nos convocar, Pai, mais possamos, Deus, levar o seu evangelho e pregá-lo a toda criatura. Obrigada por esse tempo, obrigada por essa palavra, obrigada pela oportunidade que o Senhor me deu, Pai, de levar aquilo que eu tenho recebido e aprendido da parte do Senhor. Eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Lé, muito obrigada novamente e pode ter certeza, se você está aqui, é porque Deus te escolheu mesmo. Porque sempre eu pergunto para Ele, Senhor, quem eu vou chamar para participar da minha live essa semana? Sempre eu oro, sempre eu pergunto, tá? E muito obrigada a todos e eu aguardo vocês amanhã às 9h30 aqui. Conto com a presença de vocês, que vocês possam chamar mais pessoas para estarem participando. De segunda a sexta, no meu Instagram, às 9h30, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe, que Deus guarda cada um que estiver aqui conosco, aqueles que vão estar assistindo depois, que o Senhor possa encher a tua vida, a tua casa e a tua família com todo o teu amor, a tua paz e toda a sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, boa noite, Beijo. até mais, beijo. Até mais, beijo. Beijo.